Bom dia, é a segunda vez, né? Porque já dei bom dia para todos aqui durante o gostosíssimo café da manhã. Então vamos a Números capítulo 21. Na nossa trajetória aqui, acompanhando os israelitas, saindo lá do Egito e passando pelo deserto, acampando ao pé do Monte Sinai, depois encaminhado que foi o povo por Deus para iniciar o caminho para a Terra Prometida, só que logo no início houve um grande problema, uma defecção ou uma rebeldia de alguns que tiveram o apoio de quase todo o povo, e Deus então os castigou, exigindo 40 anos no deserto, rodando, até que chegasse o dia então de entrar na Terra Prometida. Tudo isso nós já vimos e estamos aqui já no finalzinho desta longa jornada e vendo acontecimentos muito interessantes. O de hoje, em Números 21, versículos de 4 a 9, nós nos deparamos com uma história curiosíssima e que tem uma particularidade, que eu vou dizer breve. Então, Números 21, versículo 4 em diante. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Referindo-se ao maná, obviamente. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra exposta, lida. Que o teu Espírito Santo nos ajude a interpretá-la corretamente, a aplicá-la corretamente, de modo tal que a explanação, a exposição desta tua palavra seja muito útil a nós, que já somos crentes em Jesus Cristo, aprendendo mais ainda, e aos que ainda vão ouvi-la, mas que ainda não têm tido o privilégio de uma entrega a Cristo, para que esta mensagem mexa com esses corações, para que amoleçam e cheguem até Cristo pela fé. Em nome dele te pedimos, dele Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Mais uma vez os judeus reclamam. Já vimos, vez após vez, de uma maneira quase cansativa, fica quase monótona a sequência de relatos da Bíblia sobre a reclamação dessas pessoas que saíram do Egito e reclamavam demais de Moisés, depois de Arão, irmão de Moisés,
por cima de tudo, claro, Deus era o objeto da reclamação deles, e Deus castigava, e às vezes Deus relevava. Não havia jeito. O povo continuava a reclamar. Mais uma vez aqui eles reclamam, e, como sempre, no caso aqui de não há pão nem água. Aí reclamam do pão vil. O pão vil, que eles falam, é o maná, um milagre que Deus providenciou para eles, um pão, espécie de pão, que vinha do céu para alimentá-los. Sim, era monótono, comer todo dia o mesmo alimento, sem dúvida. Mas é bom lembrar que eles estavam debaixo de disciplina, estavam de castigo, usando uma palavra bem comum. Poderia ter sido já aniquilado esse povo há muito tempo. E Deus disse: Moisés, um momentinho aqui, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer outro de ti. 2 ou 3 vezes Deus disse isso, e Moisés: não faça isso. Ok, não vou fazer. Perdoava no sentido de não aniquilar o povo, mas, claro, disciplinava o povo de várias formas. Mas o povo caía de novo, e o que a gente vê é essa repetição, até o ponto de uma bênção no meio do castigo, em vez de terem fome, que poderiam, Deus providencia um alimento do céu, e eles reclamam, porque era monótono, comer todo dia. Então não era falta de alimento, não, de castigo. Era porque era o mesmo alimento. Em suma, Deus se irritou, mais uma vez, com esse povo, e na sua criatividade e poder, deu um castigo bem diferente dessas vezes. Cobras venenosas, que ela chama aqui de serpentes abrasadoras. No hebraico, no original, essa palavra tem a ideia de brilhante, como fogo. Essa é que é a ideia aqui. E Deus então manda que Moisés... Então Deus mandou essas serpentes, que mordiam o povo e morriam os que eram mordidos. O povo, rebelde como sempre, meio cínico como sempre, interesseiro como sempre, quando chega o sofrimento, típico de quem não ama a Deus, só se lembra dele quando está sofrendo, e o pior é quando ele está sofrendo por causa de um castigo, porque desonrou e ofendeu o Deus que agora eles correm para pedir ajuda. Típico, uma pena, mas é assim. E às vezes nós crentes agimos assim também. Ofendemos a Deus de uma maneira talvez não tão direta, não tão forte, como eles chegaram aqui reclamando de Moisés, que Deus mandou para que eles morressem no deserto, e não tem água nem pão e tal, só tem esse pão vil. Vocês viram aí a agressão forte, direta. Talvez nós não sejamos tão agressivos desta forma, mas acabamos ofendendo a Deus de maneiras não tão duras, mas que magoam também e ofendem a Deus. E nós somos, então, castigados, disciplinados, e sofremos. E, ok, chegamos diante de Deus e pedimos desculpa, ou perdão e ajuda. Nada errado nisso. O errado nisso é a frequência, o que novamente, e a rapidez com que esse povo caiu de novo, dando a impressão que de fato era, que a maioria realmente estava longe de Deus. A maioria aqui não era crente, não. A maioria aqui não tinha fé em Deus, coisa nenhuma. A maioria, não todos, claro. O fato é que foram mordidos, morrendo. Aí chegaram para Moisés e disse: pecamos contra Deus, contra ti,
nos ajuda, pede a Deus ajuda. É fácil fazer isso, mas fizeram. Certamente alguns estavam arrependidos mesmo, os fiéis a Deus, os que criam em Deus, tinham fé verdadeira em Deus, podem vários terem pecado aqui mesmo e ofendido a Deus, se arrependido mesmo. Ok, Deus perdoa mesmo nossos pecados, nós que amamos de fato a Deus, caímos muitas vezes. Mas a maioria, certamente, não tinha arrependimento nenhum aqui. Era uma questão só de parar de sofrer e parar de morrer gente. Então, cada um tinha a sua explicação diante de Deus e você tem a sua. Pela sua maneira, se você é crente, se você não é crente, se você realmente se arrependeu de um pecado e está sofrendo por causa deste pecado e pede a Deus que o perdoe, e tudo bem, ok. Se você faz isso só para se ver livre do sofrimento e logo depois cai de novo, cada um se coloque na sua própria categoria. Uma coisa é certa, Deus é um Deus bondoso, misericordioso, perdoador. E mais uma vez ele perdoa, mesmo que grande parte daquele povo iria cair de novo e não estava com o coração em Deus. Mas, talvez até mesmo pelos poucos fiéis que o magoaram, Deus deu esta bênção. Muitas vezes ele faz coisas por causa dos seus amados e muitos se beneficiam, seja como for. Mais uma vez, ele foi bondoso. Ok, Moisés. Eu vou agir. Também numa criatividade muito grande. Moisés, faz uma serpente de bronze, talvez aqui a explicação da cor, tipo um fogo, o bronze é meio avermelhado, e coloca numa haste, num poste. E quem olhar, alguém mordido pela serpente, se olhar para o poste, para a serpente em cima de um poste, não vai morrer. Muito curioso a solução de Deus, meio estranha, mas esse é o nosso Deus, cheio de ideias, criativo, e foi assim que ele resolveu a situação. O que tem aqui de diferente, como eu disse logo no início, e que eu falei que iria chamar a atenção, é que nós não precisamos aqui pensar e estudar para fazer alguma aplicação disso aqui para Cristo, para a nossa vida hoje, ou para explicar o Evangelho, pregar a palavra de Deus hoje. É impressionante algo que aconteceu quando o próprio Jesus Cristo veio ao mundo. Ele fez a aplicação. Aí é um presente que Deus dá a todos, especialmente os crentes que valorizam a palavra dele, e mais especialmente ainda aos pregadores. Porque quando uma passagem dessa é aplicada pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Deus, então nós, pregadores, aprendemos e nos animamos a fazer aplicações quando não tem assim tão direta. E nos coloca limites, nos coloca a forma, nos ensina de uma maneira espetacular, sem irmos a uma aula de seminário, mas nos ensina a fazer aplicações da forma como vemos aplicações sendo feitas na Bíblia, que nos servem de modelo. Muitas pregações, de qualquer pregador, vocês podem ouvir, são feitas de aplicações, de ensinos, de passagens, de pessoas, de personagens. Então, o pregador desenvolve uma aplicação para a vida cristã, nossa vida de hoje. Uma aplicação dele. Às vezes você tem um pregador que faz uma aplicação, outro faz outra, inclusive. Válido, desde que fique, claro, dentro do ensino bíblico, das doutrinas e tudo mais. Mas quando você tem uma oportunidade desta aqui, do próprio Jesus Cristo, e às vezes não era Jesus, às vezes era Paulo, Pedro,
autores inspirados do Novo Testamento que pegavam uma passagem do Velho e faziam uma aplicação. Isso é ouro em pó. Para qualquer crente, como eu disse. O fato de ser especialmente para os pregadores e professores, especialmente os pregadores, não significa que não seja para os outros. E procure aprender dessas aplicações diretas. João 3, 14 e 15. Pulamos agora 1400 e poucos anos no tempo. Vamos à vinda de Cristo a este mundo, 2000 anos atrás. Em João 3, versículos 14 e 15. Ora, ninguém subiu ao céu, estou em João 3, 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, o próprio Jesus Cristo compara. E como se dissesse, aquela serpente levantada é um tipo meu. Deixa eu explicar. Tipo de Cristo é um termo que se dá para alguém, ou alguma coisa, ou um animal, ou um milagre feito, um objeto, qualquer coisa que, de uma maneira muito clara e muito específica, aponte para alguma coisa de Cristo. A pessoa dele, a natureza dele, o ministério dele, uma obra dele, uma virtude dele, alguma coisa. Então, qualquer coisa que indique, aponte para Cristo de uma maneira clara, podemos dizer que é um tipo de Cristo, é um termo técnico. Então, é curioso que a serpente aqui, de bronze, ela tornou-se um tipo de Cristo, a ponto do próprio Jesus Cristo dizer, aquilo ali apontava para mim. Ela foi levantada no deserto, pois eu vou ser levantado numa cruz. Era eu que estava sendo apontado ali. A grande lição que viria depois disto, que muitos nem sabiam, ninguém sabia que ia ser desta forma, mas ele agora está esclarecendo. É interessante que quem olhasse para aquela serpente ficava curado. Ok? É o que disse aqui o texto. Quem olhasse, ou quem olha para a cruz de Cristo e crê nele, é curado do veneno que tem dentro de si, o pecado. E é muito importante nós nos lembrarmos que o que foi levantado do deserto, naquela haste, não foi uma serpente. Foi uma semelhança de serpente. Era de bronze. Era um objeto. Ok? Então, não foi uma serpente. Foi uma imitação de serpente. Foi um objeto feito de bronze. Agora vem uma lição aqui teológica importantíssima e fina, que se alguém entender errado vai cair numa heresia. Quem foi levantado no deserto não foi um pecador. Não foi um ser humano com pecado dentro. A serpente tinha veneno dentro. Quando ela mordia, transmitia o veneno, é por isso que mata. Foi levantado uma imitação da serpente, que não tinha veneno nenhum dentro da serpente de bronze. Jesus Cristo foi levantado naquela cruz, homem perfeito. Homem como nós somos homens, com um detalhe:
não tinha veneno dentro dele, não tinha pecado dentro dele, não tinha consequência nenhuma naquela vida, naquela alma, de um pecado que ele havia cometido. Havia sim pecado nele, que foi jogado sobre ele, sobre os ombros dele. Sim, de fato, ele estava carregado de pecados, a ponto do Pai não poder olhar para ele e virar as costas, a ponto do Pai matá-lo numa cruz, a ponto do Pai aborrecê-lo, a ponto do Pai rejeitá-lo e dizer: morra! O Filho amado morra! E matou Jesus Cristo na cruz. Por quê? Pecado em cima de Jesus Cristo. Nenhum dele. E de quem? Seu. Meu. Nosso. Então ali não era representação de pecado que estava sobre Cristo, era pecado mesmo. E esse é um mistério, é uma linha que nós não conseguimos traçar precisamente, mas podemos e devemos e temos a obrigação de afirmar exatamente o que a Bíblia nos ensina. Ele não tinha pecado nenhum dele. Tudo que eu estou dizendo aqui eu poderia provar biblicamente com passagem, eu não vou fazer, o tempo é curto. Mas é importantíssimo lembrar que ele não tinha pecado. Ok, uma serpente de bronze não tinha pecado dentro dela. De fato. Por outro lado, é como eu disse, não podemos dizer que, do jeito que a serpente de bronze fazia às vezes de uma serpente, Jesus Cristo faz às vezes de um homem naquela cruz, sem ser de fato, era um anjo, era representação. Não, era um homem de fato. Bom, então ele fazia às vezes de pecador. De pecador sim, mas de alguém impregnado de pecado, não fazia às vezes. Ele estava impregnado de pecado sim, assim não teria morrido, impregnado de pecado. Jesus Cristo, o seu pecado. Muito bem. Vamos observar algumas coisas interessantes aqui. Os judeus, o que eles não... Foi mordido. Lá está a serpente, de bronze, levantada. O que o judeu devia fazer? Antes de tudo, ele não devia tentar fazer remédio para si próprio, algum unguento, ou algum remédio ali feito por alguém para tentar passar na mordida e reparar. Não adiantava. Essa aí não adiantaria. Podia até ser que tinha outro tipo de serpente, outro tipo de escorpião, de aranha, e tivesse alguns remédios ali mesmo da natureza, sei lá, e acontece isso. Mas não era o caso. Esse aí não tinha cura. Não adiantava procurar cura em outras pessoas. Fazia lá uma oração, ou uma reza, o nome que queira dar lá, e fazia algum... Nada. Não adiantava, não tinha para quem recorrer. Não adiantava pedir, não adiantava pagar, nada. Absolutamente nada. Era gratuita a solução que Deus deu. O que eles deveriam fazer? Uma lista de 8 coisas que eles deveriam fazer. Vou dizer a primeira. Está errada essa lista de 8, não está? Tá bom, 5 coisas eles deviam fazer. Pastor, está errado ainda. Então não é quem dá mais aqui, é quem dá menos. 3 coisas deviam fazer. Está errado, é muito. 2 coisas deviam fazer. Errado, está muito. Se 2 é muito, só ficou uma.
E é esse mesmo. A lista do que eles deveriam fazer era uma coisa só. O quê? Olhar. Foi tudo o que Deus determinou. A solução do problema de uma mordida mortal era olhar para aquele objeto de bronze na forma de uma serpente levantada num poste. Interessante é que, como os estudiosos dizem, do hebraico, o verbo significa além de enxergar, pode ter o sentido de olhar para ou fitar. Ou seja, um cego poderia ser curado, mordido pela serpente, porque bastava ele mirar para a serpente que estava. Alguém tinha que chegar e dizer, mira para lá, porque cego não sabia nem onde é que ela estava. Mas se chegasse alguém e dissesse assim, olha, levanta a tua cabeça um pouco, tá bom aí, você está bem defronte da serpente de bronze. Então você está fazendo o que Deus mandou. Antes de morrer, que você já está mordido mesmo, antes de morrer, você está mirando a serpente, você não vai morrer mais. Perfeito. Ele estava obedecendo a Deus só em mirar para a serpente, não precisava nem enxergar. Claro, eu estou dando uma inserção de um cego, embora poderia haver vários. Mas, claro, a grande maioria ia olhar mesmo, e ver, e enxergar. Uma solução esquisita, como já comentei, quase... Para quem quiser fazer troça disso, é muito fácil. Quer dizer que basta olhar para lá, está curado. Que coisa. Claro que não é assim. Era precisamente assim. Foi a forma que Deus usou para curar aquele povo das serpentes. A salvação em Cristo basta olhar para a cruz. Olhai e sejam salvos, diz o profeta Isaías. Claro que o primeiro olhar do pecador vai ser o olhar de um cego espiritual. Quando você começou a olhar para Jesus Cristo, começou a abrir sua alma para Ele, de alguma forma, no comecinho, você era cego, não podia enxergar Jesus Cristo pela fé, você não tinha. O processo de você mirar para Ele, agradou o Espírito Santo, que foi lhe dando, ou lhe deu, isso é um processo miraculoso, divino, não tem padrão, mas em algum momento você recebeu fé, e a venda caiu dos seus olhos, e você conseguiu enxergar Cristo pela fé, e crer nele, só. Ponto. Ali está, ou passou a estar, um salvo. Alguém completamente livre do efeito mortal, eternamente mortal do pecado. Não tem mais efeito nenhum. Quando um mordido pela serpente olhava para a de bronze, o veneno continuava dentro da pessoa, mas não fazia mais efeito. Acabou-se. Eu ia dizer infelizmente, mas não vou dizer infelizmente, porque é a vontade de Deus, então não vou dizer que, não vou classificar como infelizmente, mas eu vou dizer assim, é fato que Deus permite e quer que seja assim, que o pecado continue dentro de nós, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Ele não foi arrancado, e nós gostaríamos tanto. É meio cínico nós dizer que nós gostaríamos, talvez até um pouco hipócritas, porque Deus vai dizer assim, você disse que gostaria que o pecado tivesse sido arrancado de você, por que você peca? Você peca porque você quer. Como Deus disse para Caim, o pecado está na tua porta, né? Pode entrar na tua casa, a ti cabe dominá-lo. Eu tenho dito isso aqui algumas vezes do púlpito.
Cada vez que você peca é porque você quer. E eu também. É uma vergonha ter que admitir isso. Mas é. Ok. Ah, mas o pecado é muito forte. Concordo. Às vezes mais forte do que nós e nós terminamos caindo. É fato. Então é por isso que nós dizemos que se o pecado não tivesse mais efeito nenhum na minha vida, é um brado sincero. Eu acho que não é hipócrita, no sentido de dizer, eu queria que eu não tivesse mais efeito na minha vida, e eu estou gostando de pecar aqui. É hipócrita nesse sentido? Seria mais hipócrita ainda, claro. E geralmente quando o crente peca, ele sofre depois, ele chora, ele conversa diante de Deus. Então, isso não é hipocrisia. Aí não é hipocrisia. É porque eu sou fraco, Senhor. Eu não quero pecar, mas quero. Então, é algo, parece um contrassenso, mas é fato. Você sabe o que eu estou dizendo, porque você vive isso. E eu também. Seja como for, o pecado está em nós ainda, nos atrapalhando. Faz parte da vida cristã, Deus quer assim, mas é muito difícil, é um peso difícil que nós temos que carregar, o pecado dentro de você ainda. Agora, duas coisas. Primeira, esse pecado perdeu o efeito, miraculosamente perdeu o efeito de lhe levar para o inferno, para onde você estava condenado até o segundo antes de se converter a Jesus Cristo. Sabe por que ele perdeu o efeito? Porque Cristo carregou com ele na cruz. Então, o milagre que esse pecado perde o efeito, não é que foi uma mágica de Deus, perdeu o efeito, abracadabra. Não. Alguma coisa aconteceu lá, na cruz, para ele perder o efeito. O milagre é o milagre da salvação em Cristo, de Deus, Filho, ter se tornado homem, ter concordado em vir aqui morrer para isso, em Deus concordar em substituir o pecador por Cristo e matá-lo, como eu já comentei, Deus matou Cristo, depois ressuscitou, levou para o céu, tudo, mas isso é altamente miraculoso, sobrenatural, impossível nós entendermos. Então, é nesse sentido que eu digo que o pecado, por causa de um milagre que foi feito, ou vários milagres, mas algo que houve efetivamente numa cruz, 2000 anos atrás, o pecado dentro de você, num segundo, perdeu o efeito de lhe levar para o inferno. Isso é algo absolutamente espetacular. E que o que aconteceu com a serpente ali aponta diretamente para este fato. Então, o veneno onde estava dentro do cidadão, ou da cidadã, talvez até causasse ainda algum tipo de ferida, de problema físico, talvez, não ia mais morrer, embora a ideia é que fosse curado no sentido de não ser mais morto. A segunda coisa, a primeira é que o pecado perdeu o efeito de lhe levar para o inferno. A segunda é que no céu, aí sim, acabou-se. Que é um dos sonhos do crente, se não é, deveria ser, não só ver as maravilhas do céu, a beleza do céu, ver Cristo pessoalmente, ver a glória de Deus, que é o sonho de todos nós crentes, mas além disso, um fator impressionante de bom, que você deve se lembrar nunca mais eu vou ter, não é que eu não vou pecar mais, eu não vou ter mais desejo de pecar, porque a gente peca porque já disse quer, e se quer porque tem desejo. E essa atração é uma desgraça, mas é necessário, porque Deus quer. Então, quando eu digo uma desgraça, no sentido de dificílimo de nós carregarmos, mas tem que ser, amém por isso, porque é o que Deus quer, ok? Mas é duro, é difícil, é disciplina de Deus ainda sobre nossos pecados, sem dúvida. Deus não nos livrou totalmente dos nossos pecados, não. Para efeito de vida eterna, sim. Para efeito do dia a dia aqui, inclusive de disciplinas dele e tudo, não nos livrou, não.
Mas no céu, acabou-se. Nunca mais nós vamos ter desejo de pecar. Você sabe o que é isso? Não, nem eu. É tão espetacular essa verdade que você não alcança, porque você não tem referencial. Você não sabe o que é raciocinar com a mente pura, 100%. Você não sabe o que é reagir a uma chegada de uma tentação ou de algo que o mundo queira lhe atrair. Você não sabe o que é reagir com uma alma completamente pura e livre totalmente de todo e qualquer tipo de efeito que o pecado causa em nós. Então, enquanto vivemos aqui, graças a Deus, porque nos livrou do veneno mortal. Quando eu digo mortal, é infinitamente mortal no sentido de vida, de perdição eterna, nos livrou. Amém por isto. Segundo, lembrar que foi de graça. Você não teve que arrumar nenhum antídoto em algum lugar, um curandeiro, não teve que pagar ninguém, nada. Nada. Foi de graça. O que você fez por Jesus Cristo para isso? O que você deu em troca? Nada, a não ser sua alma, que já é dele mesmo, porque ele é criador. Então, até nesse sentido, você não deu. Você apenas diz assim, toma o que já é teu, a rigor. Só que agora você fez com gosto, por causa da fé que chegou em você. Então, louve a Deus todo dia, porque você está livre do pecado eternamente mortal, e lute bravamente com o efeito que a desgraça do pecado ainda faz na sua vida dia a dia. Lute, corra para Deus, confesse a Ele, evite situações que vai levar a pecar. E, claro, era outra pregação, ou muitas, né, sobre como evitar o pecado e coisas assim, mas evite, porque só vai fazer você sofrer, só vai magoar o seu Salvador, e só vai fazer necessário Deus lhe dar umas lapadazinhas, como o pai amoroso que Ele é, para lhe ensinar, lhe educar, e vai lhe trazer sofrimento para todo mundo. Sua igreja vai sofrer com o seu sofrimento, com a sua disciplina, só vai haver sofrimento por causa do seu pecado e mágoa ao coração de Deus. Pecado é uma desgraça, veneno é uma desgraça. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas e a executá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.